Direito Administrativo, semana 1, dia 4, vídeo 1. Pessoal, o gabarito que foi colocado nessa semana, neste dia, que é o dia 4, que está na apostila, ele deve ser alterado. O gabarito que foi colocado lá é gabarito referente a uma outra aula. Então, na hora de subir para a apostila, foi subido o gabarito errado. Então, o gabarito correto, gabarito oficial, é esse gabarito que está aparecendo agora no nosso vídeo aí. Então, se você puder parar, anotar, ou então imprimir aí depois quando disponibilizar no site, para você estar conferindo aí o teu gabarito, ok? Daqui para frente, para evitar que aconteça isso, eu já fiz um métodozinho lá para fazer automático a inserção dos gabaritos, de modo para não ocorrer mais esse problema, beleza? Peço desculpa aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre atos administrativos, tá? Ele é um vídeo relativamente curto, é um tema muito cobrado em prova, então eu vou dividir em dois vídeos. O primeiro vídeo são os conceitos gerais, conceitos básicos para você se defender de uma prova relativamente simples, tá? E o segundo vídeo eu vou trazer algumas o aprofundamento, mas nada além nada coisa do absurdo do além, tá? Então nada além do que um pouquinho a mais aí que você vai precisar para fazer uma boa prova, tá? Então não se assuste. Então vamos lá. Contratos administrativos, perdão. Vamos falar. Contratos administrativos, eles não são atos administrativos, certo? Então são duas coisas distintas, porque atos administrativos, eles são o quê? Decisões, manifestações unilaterais, certo? E os contratos são bilaterais. Então, a primeira distinção entre eles, certo? Então, ato administrativo, qualquer manifestação unilateral humana voluntária, qualquer uma que tenha finalidade imediata, ou seja, direta, de produzir determinada alteração no mundo jurídico. Que seria isso? Um ato administrativo, uma homologação de um pregão eletrônico, uma portaria, um ato administrativo, um memorando, uma expedição de um documento é um ato administrativo, tá? Então, é uma manifestação da vontade aí, então, uma manifestação unilateral humana, voluntária, tem finalidade, então, imediata de produzir efeitos no mundo jurídico. Então, ele vai mudar algo dentro da administração pública, tá? Atos administrativos, eles são também o que? Do regime jurídico predominantemente o que? Do direito público. Então, quando for mexer com algum ato que ele tenha, que ele seja regido pelo direito privado, ele não será um ato administrativo, ok? Depois eu vou falar novamente sobre isso, que isso é muito importante para você. É diferente atos administrativos de fatos administrativos. No segundo vídeo eu vou aprofundar mais nisso, tá? Mas atos administrativos, então, são manifestações unilaterais. Fatos jurídicos, eles são elementos da natureza e não decorrem da vontade humana. Isso aqui é regra geral, tá, povo? Regra geral, porque nós vamos ver no outro vídeo que nós temos aí umas especificidades de fatos jurídicos que decorrem de atos administrativos, tá? Mas primeiramente vamos falar que eles são elementos da natureza, não decorrem da vontade humana. Então, um exemplo, um nascimento, uma morte, inundação que ocasione uma destruição de bens, ou seja, algo que ocorra naturalmente, mas que afete o mundo jurídico. Então, é essa a ideia dos fatos jurídicos, ok? Então, guarda isso, depois nós vamos colocar mais tempero aí no nosso material. Então, atos administrativos, eles sempre são de manifestação unilateral, tendo em vista, se ele for bilateral, ele vai ser um contrato administrativo. Então, ele sempre manifestações humanas, certo? Então, ele não decorre por efeitos da natureza, então, senão ele vai ser o quê? Um fato jurídico. Então, atos jurídicos, a gente vai ver também depois, tá? Eu ia falar agora, mas eu vou falar depois. Atos jurídicos e atos administrativos, distinções entre eles que caem em prova também.
Atos administrativos, continuando, são manifestações ou declarações da administração pública. Nós já vimos isso. Então, manifestação ou declaração da administração pública é um ato administrativo. Então, o que é um ato administrativo? É uma terminologia que eu vou falar em termos bem gerais, só para você que não tem muita afinidade, eu está vendo pela primeira vez o direito, ou que não tenha contato hoje com a administração pública, para que você tenha pelo menos mais ou menos um norte do que seria um ato administrativo. Imagina que o ato administrativo ele seja uma terminologia que denomine, que conceitue as atividades administrativas da administração pública. Essas atividades administrativas que alteram o ordenamento jurídico, que criam obrigações, direitos, tudo derivados de lei, certo? Então ele não pode extrapolar o que está previsto em lei. Seria bem a grosso modo isso. É a atividade do dia a dia da administração pública. A atividade do dia a dia da administração pública ela é feita infinitos e sucessivos atos administrativos. Infinito no modo de dizer, tá, povo? É só para dizer que hoje, constantemente, a administração pública está fazendo atos administrativos. Então, num órgão público, em todas as unidades administrativas que estão lá, que compõem, que pertencem à estrutura organizacional desse órgão, eles estão praticando atos administrativos, correto? Então, são manifestações humanas. O que é interessante, quem faz um ato administrativo são os agentes públicos. A minha pergunta ficou, e particulares também emitem atos administrativos? A resposta é sim. Sim. Quando? Tem uma condição? Sim. Qual é a condição? Quando eles são delegatários, certo? De serviços públicos. Quando eles são por meio de concessão, permissão, autorização, algo nesse sentido de serviços públicos, certo? Quando eles forem serviços públicos, aí sim eles vão poder emitir atos administrativos, porque o ato administrativo ele é predominantemente do regime de direito público, certo? Então, quando a administração pública ela pratica um ato, por exemplo, de um aluguel, de uma locação do imóvel, locação do imóvel não é regido pelo regime de direito público, e sim pelo regime de direito privado. Você vai cair lá na lei de inquilinato, certo? Então a administração pública ela está em pé de igualdade com o administrado, com o particular. Então quando está alocando, ele não está agindo com supremacia do interesse público, ele está agindo como Estado empresário, certo? Então nesse caso não há que se falar em ato administrativo. Perfeito? Porque é um instrumento que está sendo elaborado, que é a locação ali, o contrato de locação de algo que ele é predominantemente regido pelo regime de direito privado. Então não há o que se falar em direito público, então não há o que se falar em atos administrativos. Ok? Continuando, atos administrativos estão sujeitos, então, ao regime de direito público, como nós acabamos de falar aí. Aqui, definição de atos administrativos segundo Eli Lopes Meireles. A gente vai trazer a definição de 3 grandes administrativistas, aí o primeiro, inclusive, esse já morreu, certo? Eli Lopes Meireles falava que toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que tem um fim imediato de adquirir algum bem, então você vai fazer um ato para adquirir. Olha o que eu estava falando antes, que está relacionado, o ato administrativo é como se fosse um conceito muito abrangente das atividades administrativas da organização pública. Então veja aqui que está dizendo aqui, ó, para adquirir, para resguardar, para transferir, para modificar, para extinguir, para declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.
Então, veja que é um conjunto de atividades que regem a administração que estão sob esse aqui, ó, sob isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Sob o regime de direito que público, certo? Público. Quando a administração está sob o regime de direito privado, não é ato administrativo. Guarde isso. Então, a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai falar que atos administrativos são também declaração do Estado ou de quem o represente. Então, aquele particular que tenha um contrato que seja delegatário, que ele seja permissionário ou concessionário de serviço público, ele também pode emitir atos administrativos. Então, produz efeitos jurídicos imediatos. Então, a partir do momento que se traz ao mundo jurídico aquele ato, ele já produz efeito jurídico. Tem que ter, obviamente, o que? Observância na lei. Então, tudo que for feito, praticado pela administração pública, ela está abaixo da lei, certo? Então, está a lei acima, então são ditos que são atos, todos os normativos, eles são infralegais. Então, atos administrativos, eles têm que estar de acordo com a lei. Sujeito ao controle do Poder Judiciário. Ótimo. Por óbvio, toda a ação, o exercício, a atividade administrativa, eles estão sobre aí o controle, estão sujeitos então ao controle do Poder Judiciário pelo princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, certo? Então, e o C aqui que eu falei já várias vezes, que os atos administrativos são regidos aí pelo regime de direito público, ok? Ainda nessa linha, nós temos ainda lá o nosso administrativista, o Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele vai falar que a declaração do Estado, o ato administrativo, declaração do Estado, ou de quem lhe faça às vezes, como nós já falamos, exemplos, concessionários de serviços públicos, no exercício de prerrogativas públicas, ok? Então, também estão sujeitos ao controle judicial, segundo ele, é a manifestação da vontade de providências jurídicas e complementares à lei, ou seja, são complementos, não são inovações, a título de lhe dar o cumprimento, certo? Pessoal, o que nós tínhamos para falar era isso. Depois a gente vai fazer então um vídeo aí de alguns tópicos que requerem mais atenção nossa aí para resolver questões, de modo que você gabarite esse tema aí que são atos administrativos, ok? Um abraço, até a próxima.